Olá pessoal, o programa RMC Brasil. Lembrando que nós estamos numa pandemia e aqui nos nossos estúdios nós seguimos as orientações da OMC, Organização Mundial da Saúde, sobre a questão dos distanciamentos. E vamos aproveitar para pedir para você usar sempre máscara, limpar a sua mão com álcool gel, com sabão. Hoje eu vou receber para conversar comigo alguém que nasceu em Santarém, veio para Manaus ainda aos 5 anos e foi para Presidente Figueiredo. Lá ele trabalhou na roça, tirou muita mato, limpou o terreno, trabalhou com guaraná, deve ter tirado maniva, estudou, fez um concurso público, é funcionário público e sempre sonhou em servir este município. Hoje ele é pré-candidato a prefeito de Presidente Figueiredo. Eu tenho a honra e o prazer de receber comigo aqui Márcio Bastos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Carlos. Luiz, tudo bom? Tudo bem. Márcio, me diz uma coisa. Como foi, primeiro eu queria que tu me contasse, como foi que tu chegou de Santarém a Presidente Figueiredo? Luiz, nós viemos, a minha família veio ao Amazonas, né, a Presidente Figueiredo, quando eu ainda tinha pouco mais de 5 anos. Com o sonho de trazer uma vida melhor para a família, estudar, enfim, porque onde nós morávamos nós não tínhamos tanta abertura para os estudos, né? Então era uma porta que se abria, nós víamos como uma porta que se abria para que nós viéssemos conquistar algo, estudos, enfim. E chegamos a Figueiredo em 1982, eu quase assisti a sua fundação daquele município. Quando foi fundado, Presidente 10 de Figueiredo? dezembro de 81. 10 de dezembro de 81. E tu chegou em 82? Chegamos em março de 82 em Figueiredo. Ainda havia apenas algumas casinhas ali na BR, seu Josias, enfim. E dali nós partimos um pouco mais para o quilômetro 175 e ali nós fomos trabalhar na roça, meu pai é agricultor. Peraí. Então tu chegou em Presidente Figueiredo e foi qual quilômetro? 175, antigo 175. Em 1982. 1982. Quantos dias ou quantas horas tu levava para chegar lá? Porque eu me lembro daquela estrada dessa época e era muito difícil. Verdade, nós levávamos, no verão não demorava tanto tempo, mas no inverno chegava dias que nós tirávamos um dia mesmo, saindo pela manhã e chegava ao final da tarde. Tanto em Manaus ou no retorno para Figueiredo, para o sítio onde morávamos, né? Devido às chuvas fortes, atoleiros, enfim, né? Era uma dificuldade chegar naquela residência. E trabalhava com o que para a família naquele primeiro momento? Bom, meu pai ele veio por ter origem da roça, agricultor, ele veio para trabalhar em um sítio de um dos nossos tios. Ele plantava a mandioca, a macaxeira, enfim, plantava também, fizemos um plantio de laranja, um plantio de cacau, e a nossa vida era essa. E a minha mãe, por sua vez, ela tinha um pouco mais de estudo, ela veio lecionar numa escola que havia também nas proximidades, não tão próximo. Ela lecionava então na zona rural? Sim, na zona rural mesmo. E tu já aproveitou e estudava ali? Como é Sim, que era? com muita dificuldade, nós estudávamos daquele... na verdade, Luiz, quando nós íamos à escola, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. Hoje é muito fácil os alunos chegarem à sala de aula. Hoje tem transporte escolar, tem, quando na área de rios tem o transporte fluvial, enfim. Mas naquele tempo era na pernada mesmo, era a pé. Quando tinha uma bicicleta era uma alegria. E nós andávamos, vejam só, você jovem, você criança, você adolescente de Figueiredo, veja a diferença. Nós andávamos a pé 8 quilômetros para ir à escola e mais 8 para voltar. E você imagina o cansaço e o sofrimento, sair muito cedo de casa e voltar muito tarde para casa. Então não era muito fácil essa questão da educação naquele tempo, né? Hoje a gente percebe que já há um acesso oferecido aos munícipes. Naquele tempo não era tão fácil assim, né? E como é que era, por exemplo, apesar de ir 8 quilômetros, eu sei que quando a gente é criança a gente vai muito feliz. Sim, como é que levava os cadernos, se tinha caderno, como é que era a livro, essas questões? Meu Deus, meus amados, nós íamos mesmo com essa alegria que o Luiz falou. Nós íamos, às vezes nós tínhamos uma bicicleta apenas funcionando, e nós éramos 3 irmãos naquele momento que estavam em idade escolar. E o meu irmão mais velho, ele pegava a bicicleta quando estava funcionando, e ia nessa bicicleta com o meu irmão menor. Andava alguns quilômetros com ele, deixava a bicicleta na margem da BR, e quando chegava a minha vez, já era a minha vez de pegar a bicicleta, compartilhava um pouco, passava, enfim, fazia esse rodízio.
Mas na maioria das vezes não havia bicicleta. Nós íamos a pé mesmo. Quando surgia uma carona, a gente aproveitava a carona. Naquele tempo o Sexto Beck estava ali no quilômetro 200, então nós chegamos a pegar muitas vezes carona do pessoal do Sexto Beck. Mas não foi muito fácil, meus irmãos. Não foi muito fácil. Aliás, não foi nada fácil. Eu costumo dizer para meus filhos hoje, e para as pessoas que eu conheço, que hoje os dias são muito diferentes. Hoje nós temos acesso a material escolar, mesmo que não contemplando a todos. Temos material escolar, temos merenda escolar, temos salas climatizadas, temos transporte escolar, temos merenda de qualidade. E a gente vê hoje ainda que jovens que decidem não estudar, decidem não ir para a escola, até saem às vezes e tomam outro caminho. Mas não foi fácil, não foi nada fácil. Chegou em Presidente Figueiredo, foi morar nessa situação, trabalhou, casou. Sim. Casou, filhos, quantos? Eu tenho 3 filhos. Uhum. Tenho 3 filhos, dois rapazes. O meu filho mais novo tem 3 anos, o Enzo Miquel. Tem o Micael, que é o primeiro, meu primogênito, que tem 23 anos. E a Beatriz, minha filha. Uma diferença tão grande assim? Tem sim. E uma filha. Desculpa, mas deve ser uma felicidade diferente, né? Porque já está com 20 e pouco, nasceu uma outra criança. Verdade. Parece tudo novo. Não é a mesma coisa. Você tem um filho de 23 anos, em seguida você tem uma filha de 18 anos, e depois desse tempo todinho surge uma criança de 3 anos. É uma alegria muito grande, é muito prazeroso o que eu tenho vivido com essa criança. Né? E tudo diferente. São dias diferentes. Um exemplo, mídia social. Quando meus filhos nasceram, por exemplo, não há registro, assim, não existia Facebook, não existia... Agora é fácil registrar, né? Sim, hoje qualquer momento que você está ali, registrado a sua vida, né? Então é muito prazeroso. Ser pai para mim é um dos maiores presentes que Deus me deu. Como foi trabalhar com Guaraná ali naquela área? Na verdade, antes de eu me tornar concursado da Prefeitura 93, eu tive uma experiência. A minha família é muito humilde, veio da roça, enfim, não tem posses, não é que não tinha... Não é uma família de posse, não é uma família que tenha recursos financeiros abundantes. Família trabalhadora. Trabalhadora, que sobrevive no dia a dia da sua luta. Então eu precisei, e o meu pai permaneceu ainda na estrada, tocando sítio, fazendo uma farinha aqui, outra ali, colhendo frutas, e minha mãe veio para trabalhar na cidade, em Figueiredo, em 86, nós nos mudamos para a sede. E nós começamos a estudar e conciliar esse estudo com o trabalho. E eu e meus irmãos mais velhos já tínhamos que ajudar nossos pais em casa. Então eu procurava, eu cheguei a vender... misturado, era uma bomboniere e um carro que oferecia peixe na rua, eu ia ali em cima gritando. Entendi. Ainda de menor. Então a minha experiência com o Guaraná, por exemplo, foi na Santa Cláudia, ali em Presidente Figueiredo mesmo. Então eu chegava naquele trabalho de ter que fazer aquele coroamento, aquela limpeza no teçado mesmo, não tinha máquina, não tinha roçadeira, a mão ficava estragada, calo, doía, e logo em seguida tinha que ser correndo para ir para a escola, que entrava às 7 na escola, aí tinha que conciliar o trabalho no Guaraná, na Santa Cláudia, o curso de datilografia, que muitos jovens não sabem nem o que é isso, só digitam com o dedo, isso, só usam um dedinho, e logo em seguida, sem sequer jantar, por exemplo, já corria para o outro lado, que era a escola. E como é que tu conseguiu fazer concurso? O que foi que fez com que tu, vou parar, vou tentar um concurso? Isso, a gente percebia naquele tempo a oferta de emprego não era abundante. Então uma forma que nós víamos naquele momento de ter uma estabilidade, um emprego que eu pudesse oferecer um melhor meio de vida para mim, para minha família, era me estabilizar no emprego. Então eu estudei bastante. No primeiro concurso de 1993, eu fiz o concurso, passei. Eu era serviço prestado de 91 a 92 pela prefeitura. Nunca tinha havido concurso antes? Não. Eu sou do primeiro concurso. Olha, que ocorreu em agosto de 93. Passei, tomei posse, de lá para cá sou até hoje concursado efetivo. Já vão aí 20 e poucos anos. Aí tu trabalhou dentro, num só ramo? Como é que é isso? Eu sou formado na área administrativa. Hoje eu sou técnico em administração, faço superior em administração também. E eu sou agente de administração. Então o meu trabalho era na área administrativa. Trabalhei em recursos humanos. Mas um fato curioso e que me prendeu muito ao trabalho foi o fato de 80% da minha vida profissional, por exemplo, eu passei dentro da folha de pagamento da prefeitura. Então eu conheço aquele coração todo. A área administrativa toda da prefeitura, modéstia à parte, eu tenho muito conhecimento. Então é isso que é isso que faz com que tu possa te apresentar como pré-candidato. Também. Eu queria saber o que te leva a ter a coragem, na verdade, de se colocar para a população de Presidente Figueiredo como pré-candidato a prefeito.
Luiz e meus amados, população de Figueiredo e do estado do Amazonas, enfim. Eu confesso que é um desafio muito grande. Não foi meu sonho nunca ser político, não foi meu sonho entrar para a política figueiredense. Mas eu assisti, na verdade, todos os prefeitos, desde o primeiro, o Mário Jorge, e os demais que passaram. E eu não estou aqui para condenar nenhum deles, porém eu penso que poderia ter sido feito algo a mais. Aliás, muito mais do que nós temos em Figueiredo. E hoje eu vejo pessoas, eu me colocando como um mero espectador, eu vejo que vem pessoas de todos os cantos que não têm compromisso com a cidade, tomar a oportunidade daqueles que estão ali, passam 4 anos no poder ou não e desaparecem novamente. Espera novamente chegar o período eleitoral e vem novamente tomar um espaço que os filhos da terra... Eu, por exemplo, me considero um filho adotivo. Cheguei aos 5 anos, como eu falei, em Figueiredo. Com 5 anos de idade em presidente Figueiredo, tem o direito de se colocar como filho de presidente Figueiredo. Então, e eu vejo hoje Figueiredo tem 38 anos. E eu não vejo um vereador nato, não vejo um prefeito nato de Figueiredo. O que eu vejo, com perdão da expressão, são pessoas que se aventuram a exercer esse cargo do executivo municipal. Mas eu penso que só vai fazer um trabalho melhor e se dedicar melhor àquela cidade e às pessoas, aquele que realmente conhece a sua dificuldade, que conhece as suas raízes, que sabe a necessidade que as pessoas passam. Eu conheço o Figueiredo das zonas urbana a rural. Andando a pé ou de carro, eu sei a necessidade das pessoas. Então, é diferente daquele que vem a Figueiredo, por exemplo, para arriscar um cargo político sem conhecer sequer a história de Figueiredo. Então, tem muitos, infelizmente tem. É o que me deixa muito triste, porque a gente observa que são pessoas que não têm compromisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, que está na moda. Nós estamos numa pandemia. Como é que tu está vendo o enfrentamento dessa questão em Presidente Figueiredo? Pois é. E se tu puderes já ver aí uma proposta de vocês, que você já tem uma chapa completa, que eu já soube. Sim, já temos. Se tu puderes avaliar a questão da pandemia e colocar alguma das tuas propostas com relação à saúde, o momento é esse. O Brasil, não somente o Brasil, aliás, mas o mundo todo foi pego por essa doença, por esse maldito coronavírus, né? Eu mesmo fui acometido por ele já há quase 2 meses, já estou curado, graças a Deus, não se preocupem, já estou curado, enfim. Mas são desafios novos, a cada dia a ciência descobre coisas novas, os governos descobrem coisas novas, tanto para contribuir para a sociedade, quanto para lograr êxito, como nós temos exemplos por aí, tanto no estado do Amazonas como outros estados, né? Além de eu ser funcionário público, cidadão figueiredense, presidente do Sindicato de Servidores, agora afastado por conta do pleito eleitoral, mas também faço parte do Conselho Municipal de Saúde. Esse conselho deveria ser aquele que tudo que se refere à questão de saúde, compra, aquisição, aluguel, investimentos, inclusive na questão da pandemia, deveria ser ele a ser consultado e dar o aval a todo e qualquer tipo de serviço ou de política que vai ser envolvida. Qualquer política relacionada à saúde. E nós temos tido várias discussões, inclusive antes de ontem nós tivemos numa reunião no Conselho Municipal de Saúde, e dali nós iríamos visitar a Secretaria Extraordinária que está cuidando disso, porque a gente percebe que mostra-se um serviço, aliás um extrato de um serviço, mas a gente não consegue ver que esse serviço chegou à sociedade figueiredense. E eu, como Conselho de Saúde, não posso permitir que isso aconteça de forma irresponsável. Eu preciso comprovar que está prestando serviço. E nós temos feito essas exigências. Um exemplo muito recente, lá em Figueiredo, no governo interino, essa transição, essa confusão que não se define, nós fomos consultados para que autorizássemos a construção de uma ala, aliás, a adaptação de uma ala, de um prédio que já existia próximo ao hospital, para adaptá-lo à ala da Covid. Nós batizamos assim. E nós tivemos uma luta constante, diariamente, diuturnamente a gente estava ali buscando informação, tentando fazer com que aquele projeto andasse, concluísse e fosse inaugurado. E que, por coincidência, quase eu acabo inaugurando aquela ala como paciente, né? Graças a Deus que não foi tão grave assim. Mas, graças a Deus, ela foi inaugurada. Hoje, aquelas pessoas, por causa da nossa luta, por causa dessa insistência, dessa exposição, inclusive, eu penso
que por conta disso eu acabei contraindo o vírus. Eu estava ali diariamente na ala da Covid. Que está ali naquele de frente, assim, a pessoa, isso, assim e como, acaba se expondo mais do que os outros. Sim, hoje eles estão numa ala onde as camas estão distanciadas. Hoje toda a oxigenação é feita por tubos. Cada leito tem a sua cápsula que foi doada pela Samel. E o atendimento tanto para o paciente quanto para o funcionário hoje é mais humano. Eles conseguem diminuir o risco de contaminação com isso, porque muitos funcionários acabaram sendo acometidos por esse vírus, por causa da exposição e da aproximação com o paciente. Então eu tive muito ali exigindo, tentando, lutando e conseguimos, graças a Deus. Hoje tem uma ala adequada, totalmente nos moldes que a Suzan, por exemplo, esteve lá e autorizou o seu funcionamento com alguns ajustes que foram feitos. Então a saúde hoje de Figueiredo, por exemplo, nós sabemos que ela precisa mudar muita coisa, precisa avançar, precisa ainda de mais empenho dos gestores. Os trabalhadores da saúde, por exemplo, eles são, na minha concepção, são os melhores que nós poderíamos ter. Excelentes profissionais compromissados com aquela cidade, com aquelas pessoas. Porém, por outro lado, nem sempre tem a atenção devida, o respeito devido pelo poder público. Um exemplo, Luiz, quando a pandemia iniciou, eu como presidente do sindicato da época, eu observando toda essa tragédia e a exposição dos servidores públicos, eu tive a iniciativa de fazer um pedido ao prefeito que analisasse com carinho a possibilidade de pagar insalubridade 40% a todos os empregados, independente se estavam ali envolvidos diretamente no tratamento da Covid ou lá na recepção ou em demais setores. Porque a partir do momento que entra um doente por Covid, ele automaticamente vai contaminar os demais. Então, esse projeto foi enviado à Câmara, ele foi aprovado. E infelizmente o prefeito não sancionou, o que me obrigou como presidente da época do sindicato a entrar com um mandado de segurança. O juiz concedeu essa liminar. Enfim, não foi cumprido de imediato, mas a partir do mês seguinte todos começaram a receber 40% de insalubridade. Entre outros, exigência de EPIs, enfim. Nós temos buscado fazer com que a saúde venha a ser verdadeiramente eficiente e mais humana também, não só para o servidor público, mas também para os munícipes. Okay. Como é que está a educação no município? A gente sabe que é muito grande, só para ter uma ideia, o município vai até já ali com Zé Yanomami, né? Sim, na fronteira, no quilômetro 200. Né? Então é muito grande, é uma área Sim. muito grande, deve ter escola, mas deve ser precária. Ainda lembra um pouco da tua época? Como é que está a educação ali? Tem, ainda dá para se comparar em alguns lugares, né? Para a educação esse ano é um desafio, né, gente? Por conta da pandemia. Eu tenho um filho professor que leciona, mas a gente sabe que os desafios para o professor ele tem que ser inovador, todo dia ele tem que se reinventar e ver o que vai fazer para desempenhar suas funções, assim como não deixar os seus alunos na mão. Enfim, eles estão fazendo o máximo. A gestora que está lá hoje é minha amiga, minha colega de empresa, a Nonata, é concursada inclusive. Hoje ela está como secretária de administração. Então, nós temos visto o empenho da parte dela, mas eu sei que é um desafio diferente. Mas por outro lado, nós sabemos que ainda falta melhorar muito. Por exemplo, o acesso a uma alimentação de qualidade, o acesso a transporte de qualidade. Os transportes que existem ali não são carros novos, não são carros que possam atender aquilo da necessidade que as crianças precisam. Quando começou o transporte fluvial, por exemplo, sequer colete salva-vidas tinha, depois que foi de muita denúncia foi providenciado. Existem crianças que deixaram no passado, principalmente esse ano, quando começou as aulas, ainda sem a Covid estar no município, deixados em casa, nas margens das estradas dos ramais, por conta de que não havia carro para pegar. Ia, quando conseguia levar, às vezes não tinha carro para trazer de volta. Então foi um problema muito grande, infelizmente, da gestão. Mas, quando você me perguntou, tem muita diferença? Tem, em alguns sentidos tem. Claro, né? É algo que eu sempre gosto de falar para meus filhos e para as pessoas com quem eu convivo, do sofrimento que era quando nós estudamos e até nos formar no ensino médio. E interessante que logo no início foi falado aqui, mas Márcio, um colega falou, Márcio, me conta como foi. Foi tão difícil a minha vida, dos meus irmãos, da minha família. Minha mãe era a única empregada. Ela lecionava numa escolinha porque não havia outra alternativa.
E engraçado também é que a minha mãe, por ser nossa professora, só tinha uma turma com um monte de alunos. O engraçado é que ela colocava cada um dos seus filhos na primeira fila e não passava por eles para tirar dúvida, nem dar orientação. Então, porque senão ia dizer que ela estava passando os filhos sem estudar. Mas vejam só, essa parte engraçada, né? Mas em se tratando, vamos comparar hoje, naquele tempo quando nós tínhamos, era uma conserva com farinha a merenda. O transporte não existia. O material escolar era um sonho. Para você ter uma ideia, nós éramos 3 filhos que estudávamos naquela época. Ninguém tinha o luxo de ter uma bolsa escolar, uma mochila escolar cada um. Carga, então, que foi febre na nova geração, era um sonho também. E todos carregavam o seu material escolar numa única mochila. Cadernos, esses cadernos aqui, eu tô com uma agenda, né? Bem bonitinha, com aramezinho. O caderno era luxo. E a minha mãe, para que nós não faltássemos... Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. A minha mãe, ela fez o máximo que ela pôde para manter os filhos na escola. Nosso caderno de luxo eram folhas de papel ao maço, que ela comprava vários. E ela costurava e fazia desses papéis o nosso caderno. E hoje, se eu sou alguma coisa, se eu aprendi algo, se eu hoje estudei, se eu consegui, e meus irmãos serem alguma coisa, foi pelo sacrifício que a minha mãe fazia, deixando de comer às vezes para alimentar a gente, deixando de ter algo mais para que nós tivéssemos condições. Então isso é algo que me emociona, porque eu vejo meus filhos hoje podendo usar o que eu não usei. Eu vejo os alunos de hoje tendo acesso a tudo mesmo, transporte escolar, salas climatizadas, merenda escolar. Figueiredo já teve a melhor merenda escolar do país, material de qualidade. Inclusive isso é um sonho meu de plano de governo, que todas as crianças sejam assistidas quanto a isso. E hoje eu vejo que ainda há jovens que não querem concluir os estudos, desistem da escola, desistem dos estudos. Mas se eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai, que mesmo, né, nos seus mais difíceis momentos financeiros, não desistiram da gente, mantiveram cada um de nós na escola. Tanto que a nossa vinda para o Amazonas foi por causa de escola. A nossa vinda do quilômetro 175 da BR para a sede do município foi por causa de escola. E eu cresci com esse entendimento. Inclusive, como presidente do sindicato, nós já certificamos mais de 1000 alunos de cursos livres que eu introduzi. Porque eu, inclusive, coloquei uma mensagem lá: o conhecimento liberta o ser. Só tem uma forma de nós sermos libertos da opressão, libertos da prisão. É o conhecimento. Isso, é o conhecimento. Então, só através do conhecimento é que nós vamos poder chegar lá, poder conquistar espaço numa empresa, espaço político, enfim. O meu sonho é ver um município todo alfabetizado, com oportunidades para que todos possam não somente chegar ao ensino médio, mas fazer faculdades. E não somente o direito de ter faculdade, até o ensino médio, não somente o direito de estudar até o ensino médio ou fazer uma faculdade em Manaus, mas dar oportunidade para que elas se instalem em Figueiredo. Levar uma faculdade que possa atender. Nós temos 2 faculdades lá hoje, particulares, mas a gente sabe que muitos alunos ainda vêm para Manaus. Sim, porque, aliás, a UEA poderia. Não foi criado um núcleo da UEA ainda? Nós temos a UEA, a Unopar e a Uniaselv, essas 3 faculdades. A UFAM é que não tem lá? Não tem ainda a UFAM. Temos IFAM, que é cursos técnicos, e já estão entrando na área superior também, no tecnológico. Me diz uma coisa, Márcio. Em que essa tua experiência, a tua história de vida te motiva a poder disputar a prefeitura? Pois é, Luiz, é exatamente essa dificuldade, o acesso das pessoas aos serviços sociais, aos programas, à educação com qualidade. Porque a partir do momento que conheço a dor de cada cidadão, porque faço parte daquilo ali, chegar a uma Câmara de Vereadores ou mesmo ao Executivo, que é quem tem o poder, que é o ordenador de despesa, com essa sensibilidade de ter passado por tudo isso, de viver aquelas dificuldades, no meu pensamento é mais fácil eu conseguir gerir
uma cidade desta forma, como não diria que eu sou sangue puro de Figueiredo, não diria que eu sou filho de Figueiredo, mas sou adotivo. As minhas maiores lembranças são de Figueiredo, não de onde eu vim. Desde 5 anos de idade, Sim. já numa cidade, já é de lá. Isso. Quer dizer, eu costumo dizer que quem nunca passou fome não sabe o que é ter fome. Verdade. Então, é preciso que você, de Presidente Figueiredo, reflita, pense, você tenha a possibilidade de colocar alguém que trabalha e que conhece a realidade do Presidente Figueiredo para buscar soluções para os problemas que o Presidente Figueiredo apresenta. Aproveitando nisso, Márcio, me diz uma coisa, algo que é fundamental, como gerar emprego nos municípios. Isso é um desafio muito Sim. grande, não é só para a capital, mas principalmente no interior. Como é que tu pensas em gerar emprego lá? Pois é, isso é um desafio, eu reconheço que é um desafio, porém eu não acho que é impossível. Nós sabemos, quem conhece a folha de pagamento de Figueiredo, que acompanha o portal Transparência, por exemplo, como presidente do sindicato de servidor público, eu me envolvo muito nessa causa. Eu luto, eu busco, eu vou para cima, eu reivindico. Já fizemos manifestações, já fizemos passeatas, enfim, já tivemos conquistas por causa disso. Mas ainda assim, infelizmente, as gestões, e essa ainda mais, ela não tem um compromisso com o povo da terra. Os cargos comissionados que ali existem, na sua maioria, são pessoas que foram trazidas de Manaus ou de outro lugar. Os mais altos cargos, por exemplo... Desculpa, ou seja, é um problema que eu detecto em todo o amazonense, Sim. sem discriminar os outros, mas nós damos maior, parece que a pessoa de fora, parece que tem mais conhecimento do que as pessoas da terra, né? Aqui em Manaus, a gente vê vereadores, deputados, que são todos de fora. Sim. Me parece que isso está se repetindo na administração também, de lá. Também. Agora me diz, como todo município do interior do Amazonas, a gente vê ela girar a economia em torno da máquina do município. Sim, né? Aí, no caso de Presidente Figueiredo, nós temos ali que gera um emprego fora. Aquela fábrica de refrigerante, não é isso? Jaioro. Deve ter alguma parece que de minério. Existem algumas pedreiras, tem a mina do Pitinga. Isso. Me diz uma coisa, Presidente Figueiredo talvez seja o local que mais cachoeiras no mundo, na área urbana, tem. E são cachoeiras lindas. Como é que tu pensa em aproveitar esse potencial para gerar daí emprego e renda para a população? Isso é um desafio também, porque, inclusive, Luiz, me perdoa antes de eu entrar na pergunta. Você é meu convidado e aqui o meu convidado pode fazer tudo. Veja só, certa vez me perguntaram, Márcio, qual é o teu carro-chefe na campanha? Nessa pré-campanha, né? E posteriormente na campanha, porque tem que se consolidado a cada dia. Infelizmente, eu tenho que dizer, com vergonha inclusive, por causa do meu município, eu não posso aqui hoje eleger um carro-chefe de campanha. A educação, a saúde, a agricultura, o turismo. Porque na minha concepção, na minha visão, essas áreas estão falidas. Umas entrando em falência, outras tentando se reerguer e se ressuscitar. A questão turística de Figueiredo, ela é seríssima. Você não vê empreendimentos hoje querendo apostar no município. Por quê? Por causa das condições. As cachoeiras os atrativos turísticos estão nos ramais nas comunidades. Você não consegue trafegar nas comunidades. A maioria das comunidades estão intrafegáveis. Essa é a verdade. Eu estive em alguns ramais de Presidente Figueiredo e quando chove o negócio é complicado. Quando chove fica pior. E quando faz sol a poeira isso. A poeira é complicado. Então a gente não observa, a gente não percebe, embora a Secretaria de Turismo possua um turismólogo ali que não está em atividade, a gente observa que não há uma preocupação com isso, não há um envolvimento, não há empenho, né, investimentos nessa área. Infelizmente não há. O que ainda tenta permanecer com seu empreendimento são aqueles que estão mais às margens das rodovias, da M240 ou da BR. Mas aqueles que têm os seus atrativos turísticos mais distantes de ramais dependem exclusivamente do poder público, infelizmente. E aí não afeta somente a área do turismo. Afeta a agricultura também, que depende de um ramal em boas condições. Para exportar. Sim, para tirar a produção do agricultor. Eu vou citar um exemplo aqui do ramal do 120, por exemplo. Ele ainda é, mas não na sua intensidade. Ele produzia muitas hortaliças.
Talvez seja o ramal que mais produziu pimenta de cheiro. E hoje quando você vê galpões abandonados de um lado, galpões abandonados do outro, alguns agricultores ainda lutando, aqueles que talvez tenham um veículo para tirar, mas quando consegue tirar, o ramal não dá condições, enfim. É lamentável, eu considero um total esquecimento dessa área. A agricultura do município de Figueiredo, ela porém seja muito falada por todos os gestores, ela não tem tido a importância devida. E ela é importante por vários motivos. Primeiro que ela abastece a própria cidade de Presidente Figueiredo, mas ela também abastece Manaus. Sim. Né? Então é preciso que os ramais, a agricultura seja levado a sério. É preciso ter seriedade nisso para gerar emprego e renda. Também, né? porque quando você não dá condições do agricultor sobreviver ali, ele vai fazer o tão conhecido êxodo rural. Ele vai para onde? Para a cidade. Trazer problemas, no bom sentido, eu digo, para a administração, que vai ter que manter com o hospital, com o posto de saúde, com escola, enfim, e ainda vai ter que sustentar com bolsas, enfim, com cestas básicas, porque tem que prestar uma assistência, enquanto ele podia estar produzindo, se ele tivesse... Acho que a infraestrutura adequada para que o agricultor pudesse fazer o que ele sabe fazer, que é plantar e colher da melhor forma possível. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te atalhar, porque já me avisaram, tu viu a produção avisando ali que nós temos, passamos dos 30 minutos, Deus, que é o nosso programa, muito rápido. Eu queria que tu fizesse as suas considerações finais nesse momento, para que a gente pudesse encerrar o nosso programa. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, né, a você também, principalmente você, o espaço que você cedeu pra gente, e dizer a Presidente Figueiredo que esse desafio não é só meu, esse desafio é seu também. Nós somos os responsáveis por construir uma nova história em Figueiredo. Nós somos os responsáveis por reconstruir Presidente Figueiredo. Porque se nós nos curvarmos e deixarmos para trás ou para depois, outros virão, tomarão os cargos do Legislativo, os cargos do Executivo, e nós vamos ficar lamentando por mais 4 anos. Se este é o momento, precisamos nos erguer agora e dizer não para tudo aquilo que vinha sendo praticado e ir à luta mesmo. Inclusive, Luiz, eu quero deixar aqui para você e para a sociedade figueiredense também, que pensando nisso, pensando em você, cidadão figueiredense, eu lancei um desafio semana passada no meu Facebook, no meu perfil, e espalhei em grupo de WhatsApp, para que você, cidadão, me ajude a construir um plano de governo participativo. E eu confesso aqui a você e aos demais, e você que está assistindo, que eu já possuo um plano de governo, porém, ele é muito ambicioso no sentido de querer contemplar todos e a tudo, a não deixar nada nem ninguém de fora dessa cobertura. Eu lancei um questionário, pedi a ajuda de você, cidadão figueiredense. Isso é muito interessante, pedir a participação da população que sofre o problema, que está vendo o problema, buscar a solução. Parabéns. Eu, te dando uma chance de ir um pouco mais longe, eu queria conhecer um pouco o teu vice. Tu já tem um vice, né? Sim, nós temos. Nós temos. A gente demorou um pouco para fazer isso, porque a gente sabe que a todo dia tem alguém tentando ver o que você tá, qual a tua estratégia para querer tomar um atalho e te derrubar lá na frente, ou até mesmo te tomar a possibilidade de você fazer a diferença daqui na virada do ano. É uma mulher a tua vida? Sim, é uma mulher. Nós priorizamos essa imagem feminina, porque o que a gente observa é que todos os governos passados, você, cidadão figueiredense, sabe que nenhuma mulher ocupou o cargo nem de prefeito, nem de vice. E nós priorizamos isso porque a mulher tem uma sensibilidade diferente. Ela consegue enxergar aonde eu não vou enxergar, os detalhes que eu não vou poder ver. Além de agregar essa figura feminina que é muito especial para a gente, para nossas famílias figueiredenses, por exemplo, para as famílias como um todo, é uma mulher que também não tem, assim como eu, não tem envolvimento com grupo político, não tem financiamento político, não teve envolvimento com grupos, não faz parte de nenhum, nós não fazemos parte de nenhum grupo político, não temos financiadores nesse ramo também. Vai ser na cara, na coragem, isso. Na bota, no caminhando. Sim, e eu costumo dizer, com Deus à nossa frente, nós vamos chegar onde Ele quer que nós cheguemos. Então, essa mulher, ela é agricultora também, tem origem da roça, ela lutou muito, já fez muita coisa na vida também. É a dona Raimunda Neri, meu abraço à dona Raineri, e conto com a senhora nisso, nós tivemos a nossa conversa, nós somos muito parecidos, na nossa origem, na nossa luta. Ela é também uma servidora pública da prefeitura concursada, e nós sentimos na pele, nós sabemos o que é ser morador na zona rural, o que é ser servidor público, o que é ser um cidadão figueiredense
e que não consegue enxergar os serviços que o município deveria oferecer, que chegue até a sua casa, a sua comunidade, a sua família. Então, mais uma vez, eu sou grato a você pelo espaço, grato a Deus por essa oportunidade e dizer que nós contamos com você aí para me ajudar a construir esse plano de governo. Feedback muito importante, eu recebi pessoas do ramal do Robertinho, do 179, enfim, nas mais diversas comunidades, responderam o questionário e eu quero dizer para você, né? sim, porque a internet, essas sim, coisas. lá nós já temos algumas comunidades alcançadas com aquelas antenas. E interessante é que você, cidadão que me ajudou a construir esse plano, você vai ver que algo que você falou ali na sua ideia vai ser realizado e você vai dizer, poxa, eu contribuí. E pensando nisso também, Luiz e Sociedade Figueiredense, a minha proposta é fazer um orçamento participativo. Isso é interessante. Porque é a única forma de eu conseguir contemplar aquele que não tem acesso aos vereadores, que não tem acesso ao prefeito, que não tem acesso aos secretários, mas que é ele que sabe a necessidade de onde ele está. Certo. Então a nossa ideia é fazer esse plano de governo participativo e partir para o orçamento participativo. Porque eu sei que só assim todo o município de Figueiredo vai ser contemplado. Porque um prefeito que é ordenador de despesa, ele está ali para ser empregado do povo. Então, aonde o povo estiver, ele tem ali que estar com serviços públicos para que ele seja bem atendido. Tá certo. Então, você acabou de conhecer e ouvir as propostas e as ideias de Márcio Bastos, ele que é pré-candidato a prefeito de Presidente Figueiredo. Aqui é RMC Brasil, eu sou Luiz Carlos Marques, levando sempre para vocês um debate com alguém importante da sociedade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.